Olá, pessoal! Começando o Lucas Garante Entrevista, o seu favorito podcast. Vamos voltar hoje com a entrevista com o Carlos Henrique Kemp, né? Camp não, tá muito gringo esse negócio Tá aí. muito... Mas É deve camp, ser. É camp. Camp. É o suquinho, Camp. é camp. Episódio número 11, tá, pessoal? Dando continuidade à nossa entrevista, tá? A gente fez um breve intervalo e já aproveitamos para fazer 2 episódios, porque o assunto é muito interessante, leilão de imóveis. A gente tá aqui desmiuçando realmente todo um conteúdo. Engraçado, viu, Carlos? Eu comentei com alguns amigos ontem, né? Perguntaram, quando que você vai fazer novo podcast? Eu falei, eu vou fazer amanhã. E aí eles perguntaram do que era, né? Eu falei do leilão de imóveis. Poxa, 2, 3 amigos ali já se interessou, falou que também tá pesquisando, mas não sabe às vezes também por onde caminhar, né? E eu falei, pô, com a entrevista aí vocês vão aprender pra caramba. Então já tem uma galera aí que com certeza vai se interessar pela entrevista aí. Legal. Bom, pra gente conectar um pouquinho o pessoal aí que... Não sei se você que tá assistindo agora assistiu o episódio anterior, então já assista, deixa aquele like que a gente gosta, tá? Ó, também compartilha, né? Às vezes você não quer comprar um imóvel, não tem condições, né? Não quer nem saber de leilão, né? Tem gente que às vezes, não é meu caminho. Mas indica pra alguém, né? Pode compartilhar nossa entrevista para aquele amigo empresário, aquele amigo empreendedor, aquele amigo construtor, né? Aquele amigo corretor, né? Porque até corretores eu acho que deve ter interesse também. Sim. Nesse sentido, né? E aquele amigo que tá com o sonho da casa própria, né? Imagina, vai ficar indicando aí para financiar um preço lá em cima, que nem a gente falou no último episódio. Dá para você conseguir aí arrematar uma casa, né? Que nem o Carlos falou, com desconto lá embaixo, reformar, né? Fazer muitas possibilidades aí para você, né, que quer adquirir patrimônio. Eu acho que todo mundo quer adquirir patrimônio, Quem não todo quer? mundo quer ganhar mais dinheiro, todo mundo quer ter renda, né, que nem o Carlos falou, dá para você comprar um imóvel, alugar, né, dá para você ganhar dinheiro mais comprando um imóvel com mais acessibilidade aí financeira, né, com preço melhor. Porém, tem que entender do jogo, né? Sem dúvidas. Senão, nem joga, porque senão você... Se não entende, Você pode joga tomar, pra quem entende. pode tomar multa, pode perder o seu investimento, né? Pode ser ruim também. Tem que ficar esperto, tem que ter especialistas ali do seu lado para ajudar, porque conhecimento liberta, conhecimento é poder. Então, trazendo um pouquinho de um panorama aí do mundo aí do leilão de imóveis. Mas assim, Carlos, do nosso primeiro episódio aqui, gostaria que você falasse, né, agora nesse segundo, como é que funciona então agora a questão do pagamento, né? Como é que é? Tem que ser sempre à vista esse pagamento na hora de arrematar, na hora de comprar um imóvel que está em leilão? Vamos lá. Nem sempre só à vista, tá? O que nós temos que analisar é o edital. O edital é a regra do jogo, como nós conversamos no último episódio, tá? O edital vai prever as formas de pagamento daquele leilão. Aí nós temos 2 tipos de leilão: leilão extrajudicial e judicial. No leilão extrajudicial, nós temos a possibilidade de pagamento à vista. E, mediante, né, autorização no edital, você também pode utilizar o financiamento imobiliário. Tá? Então, há a possibilidade de você usar o financiamento na área extrajudicial. Perfeito? Uhum. Já no judicial, tem além do à vista, também tem a possibilidade, caso previsto, né, no edital e autorizado, você pode parcelar. E aí, o parcelamento é diferente do financiamento. Tá? O financiamento é o banco te emprestando dinheiro, você indo lá e aportando. Agora, no parcelamento, você vai dar um sinal, tá? Pela lei, 25% no mínimo de sinal. E o saldo remanescente, você pode parcelar em até 30 parcelas. O interessante desse é que não tem juros. Essas parcelas elas têm apenas uma correção monetária mensalmente que você vai colocando em cada parcela. Tá? Então, também não tem análise de crédito. Né? Como no financiamento, você vai passar por uma análise de crédito. Agora, no parcelamento, não. É você e o judiciário ali. Então, tá negativado, tá devendo para Deus e o mundo, mas tem um dinheirinho ali para aportar, você consegue arrematar mediante parcelamento, sem problema algum. Mas se não paga essa parcela, acontece o quê? Aí você vai... Assim, no parcelamento judicial, o imóvel que você arrematou, ele sofre um gravame na matrícula, que é uma hipoteca judicial. Então, essa hipoteca judicial é o que vai garantir com que você pague o parcelamento. Caso você não pague,
você vai sofrer também uma possibilidade de um leilão. Entendeu? Porque entendi. aquele gravame ele já vai garantir. Então você não pagou, opa, o Vai judiciário ser levado de toma novo. e leva para leilão. Interessante. Ou tentar adjudicar, de repente, para a parte contrária. Mas não pode achar que vai arrematar e não vai pagar, que não vai sofrer nada. Mas só é permitido parcelamento estando no edital, claro isso. Isso. Antes de começar a dar o lance, você já tem como Você saber. precisa ver. O leilão, quando ele é publicado, tá? O leiloeiro, ele faz o edital, tá? No caso do judicial, o juiz ele aprova, tá, o edital, e aí sim vai para publicidade. Aí joga em jornal, joga no site, né? Intima as partes. Então, assim, todo mundo toma conhecimento sobre as regras do jogo. Tá? E aí, sendo possível parcelamento, ótimo. Existem casos, né, até dando algumas dicas aqui, onde, às vezes, não ocorre o lance, não ocorre o leilão positivo, ele é negativo, não tem lance. E aí, nós conseguimos forçar um parcelamento. Às vezes, nós vamos com uma proposta condicional parcelada para o juiz. E aí, o juiz vai acatar, vai verificar. Se for condizente, ele vai e concede. Entendi. E dá para usar até o FGTS em leilão? No extrajudicial, tem casos que sim. Tá? Tem casos que no extrajudicial é possível. Como eu disse, previsto no edital. Está previsto no edital, você pode jogar com as regras ali do jogo. Tá? Tem um saldo em fundo de garantia, você pode utilizar o saldo de fundo de garantia para bater o valor, sem problema algum. Essa questão de parcelamento eu achei mais interessante ainda. Eu já tinha gostado da ideia do financiamento, mas pô, você parcelar sem muita análise de crédito. 30 parcelas aí, sem juros ainda. Sem juros? Só tem a correção monetária ali que vai aumentar a coisa de 20, 30 reais às vezes. Esse negócio de leilão de imóveis mesmo, hein? Caramba, não imaginava que era assim. Eu juro pra você, por isso que eu botei aqui a pergunta do sempre à vista, porque eu imaginava que pelo desconto teria que ser um pagamento, né, à vista, ou pelo menos uma baita entrada. O que a gente tem que ter em mente também é que, assim, dependendo do edital, tá, e a maioria, o lance à vista ele prevalece. Tá? Tem plataformas de leiloeiros que você consegue dar o parcelamento já ali no site, mas só que, por exemplo, vem o à vista, já até negativa ali a parte, né, que você isso dá ajuda no lance a você conseguir arrematar também. Isso. Eu tenho à vista, mas você quer o parcelar, mas eu dei o lance à vista... Você já está na frente. Já, o parcelado já está descartado. Agora, existem leilões que não. Tem leilões, geralmente da trabalhista, tá? Que o parcelado ele compete de igual para igual para a vista. Tá? Então a competição é um pouquinho mais acirrada nesse ponto. Então, mas o à vista, em regra, ele ganha o jogo. Tá? Nossa, como é que processo trabalhista entra em cena com o leilão? É dívida, né? É uma dívida. Qualquer tipo de processo judicial tem um crédito ali para receber. A pessoa, o devedor, no caso, não paga de forma espontânea, o judiciário ele vai se movimentar para tentar buscar a liquidez daquela dívida. Né? Então, tem um mecanismo de tentar bloqueio de contas, verificar veículos, enfim, outros bens. E aí, chegou no imóvel, aí o imóvel é penhorado, é avaliado e levado a leilão. Você já viu alguém perder dinheiro por falta de preparo no pagamento? É muito comum, cara, é muito comum. Infelizmente, às vezes as pessoas... como a gente conversou no último episódio, as pessoas se emocionam na hora do lance e extrapolam, né, uma viabilidade financeira interessante. Não coloca no cálculo, de fato, que você vai ter gastos extras, né, inerentes ali ao leilão. Né, a comissão do leiloeiro, o ITBI, o registro. Então, tudo isso tem que ser bem calculado, porque às vezes acontece alguns casos, tá, onde a arrematação vai praticamente pelo valor de mercado. Ou seja, não deixa de ser um investimento. Né, não foge da lógica do leilão. Aí o desconto não vale a pena, pois né? é. Bom, e sobre a situação de desocupação do imóvel, né? Isso aí é bem interessante também, né? Porque há várias possibilidades aí, né? O imóvel comprado no leilão, ele nunca tá sempre desocupado, né? Deveria estar, mas às vezes não está. Nem sempre, nem sempre. Nem sempre? Não, nem sempre. Vamos lá. Eu vou fazer uma pergunta para ti, tá? Primeiro. Quando você for arrematar, tá? Você vai preferir arrematar um imóvel ocupado ou desocupado? Desocupado. Mas por quê? Porque eu imagino que você tá ocupado, vai me dar trabalho, né? Será que essa pessoa vai sair ou não? Tá, e aí imaginemos que esse imóvel tá desocupado
há um bom tempo. Bastante tempo. Também assim, me uns preocupa. 6 anos, 10 anos às vezes. É verdade, me preocupa, Tá. porque pode ser que esteja, né? Bem deteriorado. Então imagina o quanto que você vai gastar com reforma. Então, às vezes, por mais que esteja ocupado, é interessante porque a gente sabe que tem gente morando, então tá, né? Tá zelando pelo imóvel. Dá para utilizar ali o imóvel, talvez a reforma seja mais uma coisa de pintura, né? Um piso, alguma coisa mais tranquila. Né? E também a gente tem que ter em mente que a desocupação, ela é o menor dos problemas, tá? A lei protege o arrematante nessa questão de desocupação. Existe uma lenda aí de que se o imóvel estiver ocupado por idoso, por criança, por deficiente, enfim, a lei vai bloquear. Não, isso não acontece. Tá? Na verdade, tá ali, se tá tudo certinho na arrematação, o judiciário ele possibilita com que você faça a desocupação. Lógico, essa questão aí que eu falei é uma questão de também vai do arrematante se humanizar com a situação. Né? Às vezes, o leilão tem de monte, tá? De repente, na análise, a gente verifica que é um morador, por exemplo, um idoso, que está com dificuldade e tudo mais, a gente passa também pro investidor e, de repente, ele fala, não, realmente eu não vou querer carregar isso para mim, a gente parte para uma próxima, tá? Mas, assim, a desocupação é o menor dos problemas, tá? E aí a gente sempre tenta, antes de buscar uma desocupação forçada, né, que quando o oficial de justiça vai lá, bate na porta, vai com a polícia, tem ordem de arrombamento, a gente tenta conversar com o ocupante. A gente tenta, já aconteceu a arrematação, tá tudo certinho, não tem nem por que discutir. Né? Eu posso, às vezes, até dando uma dica aqui, eu posso te cobrar uma porcentagem que vale como se fosse um aluguel por todo esse período que você tá. Não é mais vantajoso você sair, né? Ao invés de ser despejado aqui, né? Passar, em tese, é vergonhoso você ser despejado da sua casa. Né? É uma situação muito triste, né? É triste. Em polícia, jogar tuas roupas, tuas móveis, tudo para fora. Essa ideia, né? você diz do aluguel, a pessoa pagar o aluguel ainda... Existe a possibilidade de você cobrar uma porcentagem do valor, né? Como se fosse um aluguel. É uma taxa de ocupação que a gente chama, pra tecnicamente. Poder dar um tempo para a pessoa ficar, mas para sair. É mais para forçar uma desocupação amigável que a gente usa essa técnica. Né? A gente usa a técnica de falar, a gente pode, né, te cobrar esse valor aqui, X. Então, eu não vou te cobrar se você me liberar o imóvel aí em 30 dias, por exemplo. Entendi. Às vezes a gente tem dá casos... um prazo, né? Tem casos que a gente, às vezes, até oferece, por exemplo, o caminhão de mudança, né? O valor de um primeiro aluguel, onde a outra pessoa vai. Então, assim, tem mecanismo de que você consegue encurtar o tempo da desocupação. Né? Você consegue fazer uma desocupação mais humanizada, tá? Nossa, legal. É importante saber disso também para quem vai arrematar também, com apoio de assessoria, né? Mas esse processo de desocupação na justiça é bem tranquilo, então, para quem já está arrematando leilões de imóveis, né? Sim. Interessante. Até explicando, no extrajudicial, você vai precisar ingressar com uma ação que se chama ação de emissão na posse, tá? Para fazer com que a pessoa desocupe o imóvel para você. Já no judicial, no próprio processo judicial, o juiz já determina a carta de emissão na posse. Então já é nomeado um oficial de justiça para ir lá e tudo mais. Mas você consegue encurtar tudo isso se você conseguir fazer uma desocupação amigável. Certo. É bem melhor. E ganha né? tempo, é mais tranquilo. É bom para todo mundo, né? Porque Sim. senão a pessoa pode ir numa ordem de arrombamento Pois é. na força, né? E até há casos, às vezes que você arremata o imóvel, a pessoa está morando e ela gosta tanto do imóvel, às vezes você quer alugar o imóvel, você mantém alugado com a própria pessoa ali. É possível, né? Também tem essa possibilidade. Fazer um acordo ali, né? Sim. Se a casa é sua, mas você deixa... Pois é. Aluga a própria casa é. depois, no final. Pois é. Mas o que é importante observar aí antes de arrematar, então? Você deu uma prévia aí no episódio 1, né? Mas o que não pode faltar aí nessa leitura de edital? Como saber se o imóvel tem dívidas ou ônus? Isso é tudo a assessoria que faz? Ou a pessoa que está ali arrematando também pode ficar de olho? Bom, a pessoa que está arrematando pode ficar de olho. Tá. No edital, nem sempre vai ter todas as informações na questão de dívidas. Tá? Então, às vezes, você tem que ir mais a fundo. Você tem que entender sobre o valor que você está aportando ali. Para onde vai esse valor? Porque, assim, às vezes tem valor de dívida de IPTU, né, de condomínio aberto.
E aí, às vezes, Aí é uma ação trabalho trabalhista. de investigação mesmo, e aí né? é isso. Às vezes é uma ação trabalhista e, assim, existem uma ordem de credores. Então, por exemplo, um crédito trabalhista alimentar, ele tem preferência. Então, primeiro vai tentar saldar o débito trabalhista para depois vir para o fiscal, né? E aí vir para o condomínio. Então, a gente tem que fazer todo um cálculo, toda uma análise, um levantamento. Então, às vezes, não tem no edital lá tudo pronto. Então, perfeito. Vamos lá na prefeitura, lá no site da prefeitura, busca se tem débitos fiscais. Vamos lá no condomínio, ver qual que é a administradora, tenta levantar quais que são os débitos condominiais que estão em abertos. Tá? Então, para fazer todo um cálculo para ver se vale a pena, né, fazer a arrematação. E, às vezes, tem casos de editais que prevêem que, por mais que sobre, né, valor, que a arrematação não seja suficiente para quitar esses débitos, o arrematante fica livre. E aí quem vai chorar é a prefeitura e o condomínio. Aí não tem problema algum. Aí o arrematante pode arrematar sem problema algum. Mas é interessante, porque pelo que eu entendi, você tem que realmente puxar muita informação. Aí tem que pesquisar levantamento mesmo de dados, né? De informações, de dívida mesmo, né? Isso não só nas dívidas, né? Também a gente tem que verificar se todo o procedimento do leilão foi, de fato, respeitado. Porque, às vezes, uma intimação que não foi feita lá atrás pode anular o leilão. Porque aí, no caso, é que nem você já falou, às vezes a justiça erra também, né? Sim. Ou atrasa, ou alguma coisa não foi Às vezes cumprida. tem um entendimento diferente, porque assim, a lei abre brechas para entendimentos, né? Então, às vezes, o entendimento é diferente, né, daquele juiz. Então, às vezes, você tem que se preparar. Você tem que saber, às vezes, entender como que aquele juiz entende, né, de fato, sobre o determinado assunto. O leiloeiro também pode errar também, na hora de escrever o edital? Acontece. Acontece de ter editais... Já vi edital de... Estava prevendo que o arrematante, que o saldo da arrematação, tá, ia se subrrogar, que a gente chama. Subrrogar é quando o saldo da arrematação vai ser utilizado para quitar tudo, tá? E aí, mesmo que sobre, acabou. Não vai sobrar para arrematante. Mas logo embaixo, de forma contraditória, né, fala que não, que se sobrar saldo, valor de dívida, vai sobrar para o arrematante. Então, assim, você tem que ficar atento. Às vezes é descuido mesmo do leiloeiro, acontece. Né? Acontece, infelizmente. É que é um texto no edital muito jurídico também, né? Sim, tem letra de lei, né? Então, Edital, tem algumas né? palavras que são mais utilizadas no judiciário. Então, isso pode acabar dificultando um pouquinho a leitura inicialmente. Mas depois, com a prática, você consegue deslanchar. Sim. Porque é que nem você falou, não adianta só olhar lá o preço do imóvel, dar uma olhada nas fotos, né, ver a localização, né? Tem que ler o edital. Esses edital normalmente é o quê? 10 páginas? Depende muito assim, o judicial já é mais curto, umas 4, 5 É mais páginas. Objetivo, né? Agora, os de extrajudiciais são mais longuinhos. Umas 10, 20 páginas, depende. E é um texto que tem que ter essa habilidade aí de interpretação. Mais aprofundado ali. Porque senão, às vezes, é que nem você falou, uma vírgula, uma frase, um contexto ali, um estrofe pode mudar toda a ideia para E atrasa o teu investimento, né? Atrasa o teu investimento. Não é... Toda oportunidade muito boa sempre tem que ter muita atenção, né? Porque senão, realmente, pode ser uma questão meio complicada aí, né? Sim. E, bom... Tem algum caso aí difícil de desocupação que você já acompanhou? Cara, incrivelmente não. Não? Sempre foi tranquilo? Não tivemos problema algum. Porque, assim, as desocupações que nós fizemos foi tudo com essa técnica de desocupação amigável. Então, às vezes a gente chegava lá não com o arrematante, né? Mas com o ocupante, conversava com ele, explicava toda a situação, o que ocorreu, né? Às vezes alguns esperneavam, mas depois entendiam, né? Às vezes chamava até o advogado que estava defendendo para conversar junto. Falei, não, sem problemas, a gente senta. Às vezes rolava até um cafezinho. Já rolou um cafezinho com bolo e tal. Falei, pô, show de bola. E aí a gente falava, vamos fazer um combinado. Eu te dou tantos dias para você desocupar. A gente paga uma mudança, paga um valor de um primeiro aluguel, né? Às vezes o calção para te ajudar, para recomeçar. Mas a gente não quer forçar uma vinda de um oficial de justiça, né? Porque a gente mostra o que acontece se um oficial de justiça vir. Se ele resistir, ele vai ter que chamar a polícia, vai dar ordem de arrombamento, né? Então, e assim, a gente já também entra na mente, eu posso te cobrar um aluguel, né? Se você não sair. Então, eu te isento disso. Então, tudo isso é utilizado, né, para fazer
a desocupação mais rápida e amigável. E dá para visitar o imóvel antes do leilão? Em tese dá, mas é raro. É raro, não é impossível. Já consegui... eu fui em São Vicente, cara. Em São Vicente, ali na praia. E aí eu toquei lá. E aí quem atendeu, na verdade, não era nem o proprietário, era a locadora. E aí eu conversei com ela, ela simplesmente falou, não, sobe aqui. Tá bom, subimos, conhecemos lá o imóvel e tal, precisava de uma reforminha e tal. Não foi arrematado, tá, pelo nosso cliente, mas nós chegamos a entrar. Então eu te digo, não é impossível, mas é muito difícil. Porque quem é que vai querer deixar, né, a pessoa interessada em arrematar, entrar no imóvel, né, conhecer de fato, para dar mais gatilho ali para a pessoa ir lá e arrematar. Então é bem difícil. E como avaliar se realmente um imóvel é um bom negócio? Como é que são aí seus critérios aí? Bom, a gente tem que analisar primeiro a avaliação que o imóvel sofreu, né? Verificar o valor dele está condizente. Quem que avalia o leiloeiro? Não é o leiloeiro. Quem avalia o imóvel, no caso aqui eu estou dizendo do judicial, tá? Ah, tá. Quem avalia o imóvel é ou um engenheiro, né, um perito, ou então um oficial de justiça. Tá? Um engenheiro, às vezes um corretor de imóveis também faz a avaliação, ou então um oficial de justiça. Às vezes ocorre de fazer uma avaliação que não está de acordo. Isso acontece mais quando está com o oficial de justiça, porque o oficial de justiça ele não tem o conhecimento ali de fato do mercadológico da região, às vezes. Então, às vezes eles vão lá, conversam com algumas imobiliárias ao redor, né, e dá um valor. E aí, se ninguém discute o valor dado, vai para leilão ali. Segue assim mesmo. Então, a gente analisa a avaliação, ver se de fato está condizente. O desconto, para ver se o desconto vale a pena, né, somados a todas as dívidas e tudo mais. Mas uma coisa que é muito interessante é a localização do imóvel. Localização é algo essencial, principalmente para a liquidez que você quer dar. Então, liquidez para venda. Então, tem localizações que para venda vende muito mais rápido do que outras. Locação também. Mesma coisa. Tem imóveis que locam muito fácil, mas tem imóveis que demoram para alocar. Então, isso tudo é estudado e tudo juntado num portfólio para entregar para o cliente. Arrematei o imóvel. E agora? E agora? Agora correr para o abraço. Mentira, não é só para correr para o abraço. Demora, depende do processo. Né? Vai depender, mas tem situações que você... primeiro você vai ter que fazer o pagamento, né? Vai ter que fazer todo o desembaraço. Tem que ver se não vai ter nenhuma discussão, porque existe um prazo. Porque assim, você arremata, o leiloeiro ele faz o auto de arrematação. O auto de arrematação é um documento que é assinado pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante. Inicialmente é assinado pelo leiloeiro e pelo arrematante. Aí o leiloeiro leva para o juiz para ele assinar. Tendo essa assinatura desses três, começa a correr um prazo de 10 dias para que a parte contrária faça uma impugnação. Tá? Não tem impugnação. Tem um direito de resposta. Tem. Porque às vezes, o que eu disse, às vezes acontece uma nulidade ali no meio do caminho. Né? Então, às vezes tem alguma coisa que não foi observada durante o processo. Não tem chances ainda. E aí, correu esse prazo, a arrematação se perfectibiliza. Ela se torna perfeita. Tá? Então, não tem nem discussão. Aí, se for querer discutir outras coisas, tem também um mecanismo, mas aí não afeta o imóvel. Tá? Então, o arrematante fica protegido ali. E aí, depois tem que fazer a desocupação, tem que fazer o pagamento de TBI, né? Fazer o registro da arrematação da matrícula. Então, tudo isso é o pós-arrematação que a gente chama. E quando um imóvel está lá em leilão, podendo receber lance, tem também tempo, não tem? Existe tempo. Sim. Conta um relógio lá, né? Tem um relógio. Sites, né? E quando acontece, por exemplo, vai dentro desse tempo um lance, às vezes quando está lá no final, nos últimos minutos, é dado mais um tempo ainda. Né? Às vezes 2 minutos, 3 minutos, começa a correr de novo, até que não tenha mais lance. Se tiver mais um lance, volta de novo. Essa é a parte da adrenalina do negócio, né? Aí que muita gente se emociona e acaba fazendo cagada. Né? Nossa, tá lá parado lá no teu lance, né? Sim. Aí falta 1 minuto, vem um esperto ali. Vou levar. Né? É bem comum isso. Mas isso acontece também como uma forma de oportunidade, né? Assim, sim. Imagino que você tem o controle, você tem que ter o controle emocional ali. Você tem que ter um controle emocional do seu dedo ali na hora de fazer a arrematação. Isso a gente sempre deixa bem claro, conversa com o cliente, porque, cara, a adrenalina, como você disse mesmo, te toma ali, né? Aquela gana de vencer.
É muito oferta e demanda isso, né? Tipo, você vai poder comprar algo, né, mais barato, né? Só que se alguém for dar um lance maior, você perde a chance, né? Sim. E aí se você também dá outro, aí depois às vezes sobe muito o preço e não compensa. Sim, sim. Entendi. É. E quais situações aí exigem ação judicial depois da compra? Acontece? Então, acontece quando às vezes, caso não ocorra uma desocupação amigável, por exemplo, São uma você tem delas. que entrar, se for uma arrematação extrajudicial, você tem que entrar com uma ação, né, para fazer a desocupação. E no judicial, você tem a possibilidade mesmo de, no próprio processo judicial, já fazer o pedido para o juiz diretamente ali, para ele fazer a carta de admissão na posse, né, o mandado de admissão na posse, desculpa, e convocar um oficial de justiça para fazer a desocupação. Ignorar a ocupação do imóvel pode dar problema? Ou como você falou, é bom, porque o imóvel pode estar mais inteiro, você tem uma chance de saber que está sendo zelado. Eu acho sempre interessante você conseguir ir em loco ou mandar alguém em loco para entender se aquele imóvel está de fato ocupado ou não, tá? Porque às vezes está, por exemplo, o leiloeiro tem informação lá no site que está ocupado, mas na verdade não está. Às vezes está desocupado. Então é sempre interessante você ir em loco, entender, conversar com vizinhos, com o síndico, ver, às vezes está desocupado, mas quanto tempo está desocupado? Como é que é? Qual o histórico desse imóvel? Né? Tenta ir além, né? Não ficar só satisfeito ali com a informação que está ali na tela. É sempre mais interessante, porque aí você, às vezes, nessa cavucada aí que você dá, você encontra, às vezes, um problema. E aí é onde a gente dá o sinal vermelho para o cliente fugir desse leilão. Tem que entender por que esse imóvel chegou em dívida, né? Sim. Se é só uma questão pessoal, se são outras questões, né? Existem várias questões, diversas questões que levam o imóvel a leilão. E um imóvel independente, se ele estava sobre um CNPJ ou sobre um CPF, todos podem ir para leilão. Sim. Até os pontos comerciais, por exemplo. Sim, existe. É plenamente possível. Mas é mais É residência, uma pessoa, só que né? é uma pessoa jurídica, por exemplo. Então, Mas tem bem mais residência, assim, né? Mais imóvel mais comum um imóvel residencial. mas também tem imóvel comercial. Isso daí é bem comum de achar também. Porque para os negócios é bom, né? A pessoa às vezes paga um aluguel maior caro e pode comprar um ponto bem localizado, né? Sim, Isso é bem tem interessante. essa possibilidade, sim. Bom, olha que pergunta. Capciosa. Assessoria jurídica é um gasto ou um investimento? Ixi, aí eu sou suspeito, né? Mas eu diria que é um investimento, cara. É um investimento. Você não está jogando dinheiro fora, você está comprando segurança para o seu investimento. Né? Então, você está aportando ali uma parte, mas você vai dormir tranquilo, vai ter uma arrematação bem desenhada, bem tranquila também, e aí fazer um ótimo negócio. E não precisa escrever processo, não precisa fazer texto, não precisa fazer nada. Não precisa ter dor de cabeça nem de procurar as oportunidades. Como nós conversamos lá no primeiro episódio, tem cliente que vem com a oportunidade, né? Agora tem o cliente não, que a gente vai disparando as oportunidades para que eles escolham, né, conforme o perfil dele. Então, você tem essa comodidade, a gente diz. Isso é muito legal, hein, Carlos, porque você ajudar a pessoa já também, lapidando ali, né? Sim. Você já cavucando ali, pô, isso aqui eu tenho. Já vai deixando praticamente o filezinho mignon ali para a pessoa. Nossa, só tem que, né, investir, né? Daí dá o lance, né? Sim. A assessoria não dá o lance pelo cliente, não, né? Lógico, existem casos que é possível quando tem, né, uma confiança no cliente, passa uma procuração, mas o que a gente deixa claro é você vai fazer o lance. Tá? Você vai fazer o lance ou faz o seu cadastro, beleza, passa uma procuração para que a gente faça o lance para você, mas tudo bem desenhado, bem acordado, assinado, até qual o teto que a gente vai fazer, né, de lance, porque às vezes vai que o cliente reclame, que fala, não, pô, vocês extrapolaram o limite, né? Sendo que o limite dado foi outro. Então, às vezes pode ocorrer, então a gente tem que deixar tudo bem amarrado para que ocorra bem. Tem mais algumas armadilhas aí que os nossos ouvintes aí tem que ficar esperto aí, nesses casos de dar lance, de realmente... Acho que você já deu umas boas dicas, né, sobre isso. É bem interessante, se você está interessado, né, em começar nesse mercado,
é bem interessante que você verifique se de fato o site que você está ali visitando do leiloeiro, ele é real. Porque existe, tá? Golpes. Sites falsos. E são muitos. Tá? São muitos sites falsos. E, infelizmente, acontece. E né? como identificar um site, né, Olha, verdadeiro? você tem que se atentar ao praticamente o HTTPS, né? Inicial. Você tem o cadeadinho, né? Isso, final.com.br. Tá? Se muda ali .net, .com, tem um outro tipo de ponto ali, pode ter certeza que há grandes chances de ser um leiloeiro falso. E aí acontece da pessoa ir lá, faz a arrematação, paga, e aí não vê nem a cor do imóvel, do carro, enfim, é muito comum em carro também. Isso, então tem que tomar muito cuidado com uma das leiloeiros desconfianças, falsos. né, das pessoas, né? A falta de segurança até às vezes de leilão é isso também, né? Porque hoje deve ser a maioria tudo site mesmo, né? Tudo né, online. Hoje a internet facilitou muita coisa, então... Mas ficar esperto aí com os leiloeiros falsos aí, hein? Pois é. Bom, que recado aí, cara, você consegue dar aí mais assim para quem quer comprar com segurança, além de que assessoria é um dos caminhos, né? Mas se ela quiser seguir sozinha, então ela consegue também, né? Mas tem que estudar, é isso? Sim, plenamente possível fazer arrematação sozinho, tá? É lógico que se demandar de uma necessidade de uma demanda judicial, né? Você pode contratar um advogado para fazer um escritório, mas contrate um advogado especializado. Não vai em qualquer advogado não, porque a gente sabe que existem advogados que abraçam tudo e no final das contas não faz nada. Então vá num advogado especializado, se for necessário, tá? Mas é possível sim você fazer a arrematação sozinho, com conhecimento. Estuda, né? Tem informação na internet, existem cursos para você fazer. Você consegue fazer a arrematação sozinho, fazer bons negócios, mas é o que eu falo, tome cuidado. Tente conversar com pessoas que já praticaram isso, já tem a experiência, para você também começar a absorver um pouquinho mais esse conhecimento e aí ter mais segurança de fazer a arrematação sozinho, tá? Tem pessoas que arrematam sozinho, que não são advogados, isso existe. Porque depois de tanto tempo que a pessoa está ali na prática ou tem o conhecimento, faz piscar de olhos. Né? E aí só faz mesmo a parceria com algum escritório, algum advogado para fazer, às vezes, o desembaraço ali de uma desocupação, né? de um registro na matrícula. Mas não é sorte mesmo, né? É preparo, né? Não, quem dera fosse sorte. Quem dera, tem que suar bastante, tem que estudar, cara. Tem que estudar, não tem jeito. E há 5 anos que você está envolvido, então, nesse segmento? Nesse segmento mesmo de leilão em específico, são 5 anos que já estamos aí à frente, fazendo arrematação própria, arrematação para cliente. Tem sido bem interessante e até já tem 10 anos aí de experiência na advocacia. Por toda a experiência que nós tivemos, até no caso eu, né? Tive nesse decorrer, isso a gente soma bastante na hora da assessoria, principalmente porque atuei bastante com inventários, ainda atuo, tá? Também com regularização de imóveis, então isso acaba dando uma chance maior para alguns tipos de leilões, que a gente chama de leilões de direitos, né? Que não é a propriedade em si que você está arrematando, mas você às vezes está arrematando uma posse, às vezes está arrematando direitos hereditários de uma pessoa, e aí com esse know-how que já tem, toda essa barca que a gente carrega, né? Então a gente consegue facilitar para o cliente enxergar um tipo de leilão que às vezes a grande maioria, né? Não enxerga. Né, falar, é de direitos, vou deixar de lado porque eu não vou conseguir de fato a propriedade. Mas tendo o conhecimento, você consegue fazer grandes negócios nesse tipo de leilão. Top, hein, Carlos? Tô tendo uma aula verdadeira aqui hoje. Muito legal mesmo. E já conseguiu ajudar clientes até de outros estados? Sim. Eles estão em outros estados? Tem cliente do Rio de Janeiro. Tá? Fizemos uma desocupação até no comecinho do ano agora para uma cliente, né? Que ela já tinha arrematado há um tempinho atrás, lá no próprio prédio que ela mora. Aí apareceu mais uma oportunidade, aí ela arrematou agora também no finalzinho do ano passado, e aí nós fizemos a desocupação agora. Então, tem no Rio de Janeiro, tem cliente também de fora do país. Então, assim, você pode arrematar de qualquer lugar. Né? O que a gente fala assim, lucro não tem CEP. Tenha em mente isso. Então, não é porque você mora só, digamos, em São Paulo, Santos, Peruíbe, que você tem que ficar preso só ali. Lógico, para iniciar,
é interessante porque você conhece a cidade, tudo Conhece a mais. região, tá? Mas tenha em mente que você pode ampliar isso e ter uma gama de oportunidades de investimento. Isso é muito interessante. E as empresas também podem comprar também, como um CNPJ Sim, pode sim, é comprar também? plenamente possível. Plenamente possível, tá? O jogo é o mesmo para quem tá dando lance no Sim. CPF. Quando você vai fazer o cadastro no site do leiloeiro, lá mesmo já tem a informação para qual tipo de pessoa que você está fazendo o cadastro. Então, se é pessoa física ou jurídica. Então, ali você vai fazer. É pessoa física, você vai colocar o seu CPF, seus dados, documentos. Mas não Pessoa muda jurídica, nada, né? Não. Assim, A de questão... benefício ou não. A questão, assim, quando a gente joga para pessoa jurídica, depende muito do qual que é o tipo de atividade que ela tem. Né? Então, tem gente que monta, abre pessoas jurídicas, por exemplo, porque tem muito patrimônio, muitos imóveis, e é mais interessante no aspecto tributário, né, de economia, Sim. de você manter imóveis Imposto. ali, imposto. Porque, assim, recebe locação, então, se você recebe na pessoa física, é 27,5%. É. Né? Se você ultrapassa o limite ali. Agora, a pessoa jurídica, não. Pessoa jurídica, você corta aí para 14%. Então, é bem interessante. Não, e muda, né? Você tem um CNPJ ali com mais patrimônio, também facilita em outros negócios também, né? Sim, sim. Mas é bem interessante. O que mais que dá pra gente falar sobre o leilão de imóveis, Carlos? Porque a gente falou sobre as dicas para quem tá começando, a importância da assessoria, o quanto tem um mar de possibilidades aí, hein, gente? Porque, pô, dá pra comprar um imóvel barato, dá pra comprar terreno. O que mais que dá pra comprar? Rapaz, Condomínio também dá pra comprar? dá para comprar gado, animais, dá para comprar... Ó, tem Fazendas, muitas sítios construtoras, também, né? muitas construtoras, elas fazem ou como se fosse um projeto ali que fosse a demonstração, né, do apartamento. E às vezes os móveis que estão ali, essas construtoras, elas fazem um leilão daqueles móveis, porque elas não Nossa, aproveitam. Então a planta, né? tem gente que faz a arrematação de geladeira, de cama, de armário, um valor bem em conta por conta desses tipos de leilões. Né? Então tem leilão de todo tipo, cara. Tem leilão às vezes de brinquedo, de antiguidades, joias. É mais comum a gente ver aí na televisão, por exemplo, aquele bota lá para depois da meia-noite aqueles canais X que fazem leilão de joia, né? Às vezes de gado também. Então, leilão, você pode leiloar muitas coisas aí. Lógico, é bom você focar. Né? Quando você foca, você tem maior chance de ter sucesso naquele ramo. Então, acho que é mais interessante aí você ver qual que, de repente, vai um leilão, você gosta de veículo, pô, tenta, por que não? É um mercado interessante. Você vai arrematar veículos em conta, só que você tem que entender de alguns pontos, né? Mecânica. Como é que tá o estado do mercado veículo, né? também, tem que entender o mercado, o estado do veículo. Se compensa, né? Pois é. E prédio também vai para leilão? Tem casos de prédio. Eu conheço um rapaz que ele arrematou um prédio inteiro. Ele estava praticamente abandonado. Aí foi a leilão, arrematou. Aí tá reformando. A ideia é fazer como se fossem pequenos apartamentos mesmo, kitnets ali, reformar e botar para alocação. Isso é bem legal também, né? Porque aí é um negócio coletivo ali já. Sim. Às vezes tem imóvel abandonado há muito tempo, não consegue dar uma diretriz ali para ele. E, às vezes é interessante você arrematar e demole, constrói algo em cima, enfim. Eu dei uma vasculhada lá nas suas redes sociais, né? Você tá lançando aí uns conteúdos novos, né? Sobre leilões. Pois é. Alguns vídeos bem legais, dando várias dicas. Com a ajuda de uma agência bem interessante aí, né? Aproveitando então que você citou, esse episódio 2 ainda não fiz o nosso jabá padrão aqui, né? Enquanto a gente estava batendo esse papo aqui, peço a inscrição para vocês aí do nosso canal. A UniEdition aí passou aqui na tela aqui o tempo todo. A agência UniEdition aí tá ajudando aí o Carlos a ter uma identidade visual mais profissional na sua página. A Unicard aí vendendo seus cartões de visita aí pro Brasil todo, com frete grátis, QR Code e agora o seu display acrílico para você que tem um comércio. Para que é bom isso? É para pôr aí na mesa, para a pessoa não precisa nem receber o cardápio do garçom, ela já pede ali na hora no celular. Só aproximar o celular ali no display já vai funcionar. Isso é solução, isso é tecnologia da Unicard para vocês. E aqui, ó, Fratelli Leilões também, né? Divulgando aqui. A gente
Tem vocês aí como parceiros também, a Pentágono Contábil e a BSTV que está exibindo o nosso programa aí também na televisão, né? Olha, eu vou ser bem sincero com você, ó. Encerrei as minhas perguntas, hein? Quais são aí as suas considerações finais, né? O que eu não falei que você pode falar? Olha, Traz à tona aí. aqui é um tempo bem curto, né? Porque, assim, leilão é um mundo gigantesco, ainda mais imóvel, então tem muita coisa para desbravar. Mas acho que nessas 2 conversas que nós tivemos foram bons assuntos, né? Uma introdução para ver como é que funciona, cativar as pessoas, né? Mostrar que não é um bicho de 7 cabeças, né? Totalmente palpável, totalmente possível qualquer pessoa participar de um leilão, tá? Então, assim, a gente sabe que na sociedade existe um estigma ruim do leilão, porque tem gente que acaba arrematando, não tem sucesso, porque encontra imóvel destruído ou a desocupação demora. Isso realmente pode acontecer, mas é porque essa pessoa possivelmente e certamente ela estava despreparada. Ou ela está despreparada sozinha, ou então, às vezes, até com uma assessoria, um advogado que não tinha um conhecimento específico na área. Então, assim, espero que tenha aberto uma luz aí para as pessoas, para os telespectadores, né, para os seguidores, enfim, que eles possam verificar se, de fato, o leilão de imóvel, né, possa entrar na carteira deles de investimento, né, ou possa mudar a vida deles, ou possa até auxiliar na compra de uma casa própria, por exemplo, com um desconto bem interessante. Eu vou começar a fuçar, hein, velho? Eu vou começar a fuçar, depois você vai me... Acabou a entrevista aqui, você já... Vamos fechar o contrato ali. Manda o link dessas plataformas aí, né? A Fernanda também, a gente no tempo livre aí, a gente começa a pesquisar imóvel, começa a dar umas olhadas lá no desconto lá. E o mundo é grande, viu, de imóveis em leilão. Não, isso é muito legal. Você tinha comentado antes da entrevista, tinha um lá em Peruíbe, quem conhece, né, sabe, o prédio redondo, né? Famoso, né? Tinha um que você me mostrou lá, um apartamento bem em frente à praia. O valor tava, tipo, lá embaixo, tava interessante, né? É um prédio que eu conheço, é um prédio que tem já... Tem uma localização muito boa ali na cidade. Na frente à praia, né? Você vê o sol nascendo, assim, na sua cara ali, né? Eu acho que é o único prédio na praia, na verdade, da cidade. Entendeu? Na orla, né? Então, isso é muito interessante, porque... Lá, se fosse comprar um apartamento novo nesse prédio, tipo, eu lembro que era... Pelo que eu vi do que você me mostrou, tava 3 vezes o valor abaixo do que ele deveria ser. Sim. Né? Fora que a locação ali bomba ali também. Ali mesmo. Pra até temporada. Pra Airbnb ali. É isso, gente. Se vocês quiserem saber mais... A gente pode divulgar na descrição da entrevista aqui, Carlos, alguma plataforma, ou umas 3, 5 aí pro pessoal... também dar uma fuçada? Na questão de oportunidades? De links, sim, né? Sim. Pro pessoal pesquisando. Você citou no episódio 1. Posso passar 2. Tem o leilão imóvel, que é o mais famoso. Tem o Leilon também. Então, essas plataformas são bem interessantes. Quem sabe logo menos nós estaremos soltando um site nosso com plataforma de agregados. Que legal. Quem sabe, né? Tem tudo a ver, né? Sim, facilita bastante também para o investidor, até para quem está mais interessado, assim, querendo conhecer. Mas essas 2 plataformas são bem interessantes para início, tá? E caso queiram também seguir nas redes sociais, né? Tá lá no Instagram, Carlos H. Camp, e também a Fratelli Leilões, tá? Lá nós temos bastante informação para trazer mais conhecimento para vocês, mais segurança nas arrematações. E vai ter muito corte de podcast. Vocês vão recebendo vários cortes. Eu já vi aqui na entrevista que vários bons trechos aí, curtos aí, para você que é um preguiçoso, que não assiste uma entrevista aí de 2 horas. Se você que não tem paciência, não gosta de podcast, eu não quero saber de você. Tá? Mas eu sei que você assiste os nossos cortes lá no nosso Instagram, no nosso TikTok, no nosso Facebook. Mas se você quer comprar, quer investir, tenho certeza que até as pessoas que assistem eu aqui é muito empreendedor, é muito comerciante, é muita gente que gosta, né, das entrevistas que eu faço, né? Então, vai lá, dá uma olhada, né? Não vai perder muito seu tempo não se você dar uma pesquisadinha, não só nas plataformas, mas também, tem uma dúvida, né? Solicita aí
um orçamento sem compromisso aí Dá um alô, manda um direct dá um alô lá, tira uma dúvida. Comentário lá no vídeo, no YouTube. E se você também tá com um imóvel sendo leiloado e tá precisando, às vezes, de uma boa defesa, uma assessoria, às vezes alguém lá que tá te apoiando fez alguma, como você mesmo falou, uma cagada, você tem como, às vezes, resolver, né? Sim. Dependendo. Às vezes acontece de a gente ter que corrigir caca dos outros, né? Mas faz parte, faz né? parte do jogo. Não, faz parte. Bom, é isso. Eu agradeço muito, viu, Carlos, pela sua Eu que agradeço presença novamente. aqui no Estúdio Voz, que é um parceiro aí, a gente tá experimentando hoje, né? Acredito que tá ficando muito bom mesmo a nossa entrevista aqui, porque ó, se eu mostrar para vocês, né, equipamentos profissionais, um operador profissional, né, o Gabriel, uma salva de palmas aí por acompanhar nosso trabalho aí junto. E é isso. Não dá nem vontade de encerrar essa entrevista, cara. Marcaremos outras. Tem um tempinho ainda, mas é isso. Vamos encerrando. Eu acho que consegui pautar bem aí com você tudo que a gente precisava sobre o assunto. E vamos compartilhar, galera. Vamos mandar pra galera toda aí, que a gente consegue aproveitar bastante desse conteúdo. E comenta também. Comenta que ajuda aí o algoritmo aí dessas redes aí, né? A gente conseguir ter bastante audiência com a nossa entrevista. Lembrando que também vai estar no Spotify. Então, quem já é assinante no Spotify é livre de anúncio, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. 2 episódios. Muito feliz aí de a gente poder tratar desse assunto. Valeu! Valeu!